E você pode contar um case de sucesso que você Sim. tem na Mondelez? Claro, tem um projeto que é o mais recente que a gente fez, que é esse trabalho que a gente chama de e-Category Captains, né? Que é como ser o capitão de categoria digital. Então, é um projeto onde a gente começou muito pequenininho, a gente tem expandido ao longo desses 2 últimos anos, né? Elencando clientes que a gente possa ser esse consultor na perspectiva da experiência do comprador. E aí eu vou em algum cliente, bato na porta dele e falo assim, olha, fulano, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um varejista, né, aleatório, mas um Carrefour. Eu notei que aqui a gente vende um determinado hoje número de unidades de óleo ali dentro e a gente quer expandir isso. Vamos pensar formas, eu queria te mostrar aqui, apresentar uma proposta de como a gente poderia expandir o tamanho da categoria de biscoitos online. E isso é importante também, João. A gente não vai numa perspectiva de falar a gente quer vender mais óleo ou a gente quer vender mais lacta. Não, a gente quer te ajudar a vender mais biscoito. A gente quer te ajudar a vender mais chocolate online. Então, a perspectiva é, eu estou querendo te ajudar a desenvolver essa categoria. Isso vai ser benéfico para mim e isso vai ser benéfico para você. E aí a gente monta a estrutura, todo um playbook, né, com uma série de melhorias que a gente entende que são necessárias, algumas mais prioritárias e outras nem tanto. E inclui ali também melhorias de usabilidade, coisas que a gente possa identificar ali mais críticas, né, na perspectiva de UX mais técnicas, mas sempre tentando trazer essa perspectiva de negócio, que vão ser coisas que vão agregar valor e produzir resultados para ele. Produzir resultados para esse varejista. E uma das técnicas que aí eu fui ajustando com o passar do tempo comecei com o playbook, aí você faz a imagem, né? Você literalmente constrói de novo o site do varejista com a melhoria que você quer fazer. E aí você nota que talvez no primeiro momento não produziu o impacto que eu gostaria. E aí comecei a adotar uma tática de vídeo. Trazer isso em formato de vídeo, um protótipo com um vídeo ali, tudo construído no Premiere. E aí eu acho que eu comecei a acertar a mão porque isso encanta. É muito diferente da gente apresentar alguma coisa estática do que a gente apresentar alguma coisa ali, literalmente a navegação que está sendo feita, apontando quais são as melhorias. E aí o cliente começa a entender e tangibilizar aquilo. Porque, de novo, a gente está falando com pessoas que são de negócios. Dificilmente, Gilmar, nessas conversas que a gente tem com o varejista, está o time de UX deles. É o comercial. É o comercial que está ali do outro lado. E aí, quando ele entende aquela importância, ele entende que aquilo vai ser benéfico para ele, aí sim ele passa a envolver os times técnicos, ele traz TI para a conversa num segundo momento, UX, e aí a gente começa a trabalhar juntos para fazer, né, acontecer aquela melhoria. Mas esse é um projeto, então, que a gente começou e hoje a gente tem 10 clientes que a gente já executou melhorias neles, né? Alguns a gente consegue resultados porque, obviamente, são empresas. Mondelez é uma empresa, o varejista é outra empresa. Nem toda empresa fornece o dado para a gente mostrar o impacto real que houve, quanto que aumentou em vendas, quanto que aumentou em conversão, porque são dados sensíveis, obviamente, né? Depende muito da negociação da indústria com aquele varejista. Mas quando a gente consegue, a gente já vai elencando o case e montando. E aí eu tenho um par de dados ali dentro desse time de aceleração Latam que me ajuda a criar modelos para a gente entender se a gente faz isso, por exemplo, com outro varejista, qual que vai ser o impacto que a gente vai ter, quanto que a gente vai conseguir aumentar de percentual de vendas, quanto que a gente vai conseguir aumentar de market share. E aí a gente já vai para a proposta falando, olha, essa alteração que a gente tem aqui, com base no nosso histórico, a gente estima que a gente vai aumentar em 3% a sua conversão. Que a gente vai trazer 25 mil reais a mais por mês, esse tipo de coisa. E isso muda totalmente a conversa. Então, a gente tem clientes no Brasil já, México, Colômbia e também... Equador não, é Colômbia e Peru. São os clientes que a gente já conseguiu, em todos esses países, utilizar essa estratégia e conseguir construir esses resultados, sabe? Muito legal. E você falou que foi premiado também, né? Foi premiado todo esse projeto, porque a gente tem ali dentro dentro dessa estrutura de UX, né, que eu tenho ali de COE, eu reporto para Shopper Insights, né, que a gente chama, né, matricialmente, que é como se fosse um grupo de trabalho em comum que a gente tem, né? E Shopper Insights é pesquisa de marketing, é pesquisa para entender jornada de shopper, entender um pouco de qual que é o consumo daquela categoria. E existe um prêmio anual em várias categorias e tem uma categoria que é Digital Commerce. E ano passado, esse projeto todo de capitania da categoria, né, de Category Captains, ele foi o finalista e venceu ali nessa categoria de Digital Commerce, como o melhor projeto global da Mondelez
nesse desenvolvimento de categoria. E para a gente foi assim, uma felicidade gigante, né, que a gente tenha ganhado, porque pô, a gente estava competindo com países que são muito mais desenvolvidos em termos de desenvolvimento de categoria online, como Canadá, como Estados Unidos, que tem uma maturidade digital muito mais alta. Sim, com certeza. Muito legal isso, muito legal o projeto, né? Você colocando aí, falando, basicamente você foi evoluindo ele para falar a linguagem do negócio. Aí quando você fala que o vídeo deixa mais tangível, essa questão de UX, assim, é muito interessante, né? Que você falou que geralmente não vai falar com pessoas de UX ou tudo mais. No meu dia a dia também na Tuia, eu falo com pessoas de UX, mas a maioria não são, os compradores em si, a maioria não são pessoas de UX, e eu tento falar da forma mais didática e menos técnica possível para a pessoa entender, porque assim, basicamente, ela vai ter uma necessidade ali que ela não sabe se é uma pesquisa qualitativa, quantitativa, ela não sabe se é um focus group, ela não sabe. Ela tem a necessidade, aí ela vem até a gente e pergunta qual é a melhor técnica ou metodologia para fazer. E aí você tem que contar isso para ela, tem que explicar para ela. No meu caso, eu deixo mais tangível mostrando as entregas que a gente faz, porque basicamente vão ser entregáveis ali no final do dia para ela entender, tipo, o que eu estou vendendo isso daqui. Porque basicamente a pessoa que vai comprar UX, vai fazer, ela quer um carro, digamos, mas ela não sabe a diferença do Fusca e da Ferrari. Ela quer um carro. E aí você tem que entender se para ela um Fusca tá bom ou se tá uma Ferrari, né? Isso, dependendo do contexto, até para pessoas de UX. Por exemplo, a gente já vendeu projetos de design system ou mesmo pesquisa para gerentes, coordenadores de UX ou tudo mais que não tinham conhecimento tão profundo da técnica. E aí você tem que ir lá explicar para ele como vai ser o projeto, quais vão ser os entregáveis, para ele entender isso, né? E como isso vai ajudar o negócio dele, né? Exato, fazendo essa tradução, né? Porque no fim das contas, e principalmente para esse time de negócio, né, o importante no final das contas é o resultado. Ele quer saber como aquilo vai ajudar ele, né? Sim. Ele não está interessado no techniquez, né? Que nem a gente comentou. Ele quer saber, ok, você vai fazer qual, de maneira geral, o macro que você vai fazer, não precisa entrar em muito detalhe, e bora lá. Se vai atingir o resultado, tô dentro, né? Sim. É muito legal isso, né? Tipo, o importante mesmo é a gente falar o que o receptor dali, o que a outra pessoa vai entender, né? E aí na linguagem dela, né? Exato. Então isso é bem legal aí. Parabéns por esse projeto, pelo prêmio. Obrigado. Gostou desse corte? Clique aqui e assista o episódio completo. Se quiser assistir outro corte desse episódio, é só clicar aqui.